A paz, bom dia. A paz do Senhor. Bom dia para todos. Já tem alguém aí com a gente? Vai dando um alô aí. Amém? Deus abençoe seu dia. Jéssica, Darcy Guerreira. A paz, Jéssica. A paz, Darcy. Do, é, Doraci, desculpa. Paz. Deus abençoe. Dani, bom dia, Dani. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Estamos aqui hoje para mais um estudo, né, da palavra do Senhor. O Senhor venha estar nos abençoando nessa manhã, trazendo a luz para a gente, né, esclarecendo tudo aquilo que nós precisamos aprender da parte de Deus. O nosso estudo hoje fala sobre crer e viver a fé. E para os dias, né, atuais a gente precisa, né, como a gente precisa de crer e viver a fé. É o que mais nós temos precisado nesses dias de hoje. Com que o Senhor venha estar trabalhando na nossa mente, né? Sônia Gomes, bom dia. Rosimar, bom dia. Catinha Paz, bom dia. Irmã Nilda, bom dia. Maria das Neves, bom dia. Paz do Senhor. Deus abençoe. Então, que nós possamos estar, né, nessa ligação nessa manhã, pedindo ao Senhor para estar abrindo o nosso entendimento ainda mais, nos ensinando, falando com o nosso espírito, né, nos fortalecendo através da sua palavra. Gabriela Paz, Maria das Neves, não sei se eu já falei, Maria das Neves, a paz. Deus abençoe, tá? Deus abençoe sua casa, sua família. Estamos aqui para mais um estudo, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, que possamos nessa manhã receber tudo que o Pai tem para nós. Amém? Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida, quer falar poderosamente nessa manhã, através da sua palavra, e nós precisamos estar atentos, né? Que possamos estar com os nossos ouvidos aguçados para ouvir a voz do Senhor, para entender o querer, a vontade dele. Como eu disse, o estudo de hoje fala de crer e viver a fé. E nesse tempo, né, chamado hoje, o que mais nós temos precisado é de crer e viver a fé, porque viver a fé é realmente em tempos difíceis, né? De dificuldade, em tempos em que a gente precisa estar ligado na presença do Senhor. Hoje é aniversário da minha filha Grazi. Glória a Deus. Deus abençoe, viu, irmã? Com ricas bênçãos do céu. Deus abençoe e honre. Cláudia Granda, paz. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, né? Ao nosso estudo da Igreja Metodista Central de Santa Cruz. Então, nós vamos estar juntos aqui nesse período, né? De estar meditando na palavra do Senhor. Estou dando mais um tempinho, né? Para algumas irmãs irem chegando. E vamos estar orando ao Senhor. Amém? Como foi sua noite? Eu creio que Deus te deu uma noite de sono tranquila. Eu creio que o Pai tem o melhor para fazer nessa manhã na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. A paz do Senhor a todas que estão chegando. Vamos estar orando ao Senhor. Vamos fechar os seus olhos nesse momento. Vamos nos ligar no trono da graça e engrandecer o nome do Senhor. Pai, nós engrandecemos e exaltamos o teu santo nome nessa manhã. Somos gratos a ti, Pai, pela noite de sono tranquilo, pelo teu mover, o teu agir, por nos guardar, nos livrar. Somos gratos a ti, Pai, porque tu és todo-poderoso, tu és santo. Tu és Rei dos Reis, tu és digno de honra, de louvor, de adoração. Tu és tão grande, Pai, e mesmo assim o Senhor olha para nós com seu olhar de misericórdia, com seu olhar, Pai, de bondade, de amor, e tem cuidado, nos amado primeiro. Nós somos gratos pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado.
Obrigado pelo teu zelo, obrigado por investir em cada vida, Pai, que já entrou, em cada uma de nós, Pai, homem, mulher que já entrou, no lar de cada um. O Senhor tem investido, Pai querido, através da tua palavra, através dos sonhos, através, Pai querido, da tua palavra, Pai, direcionada para cada um. Eu creio que o Senhor tem falado com cada um, Pai, nesses dias, nesse tempo. E essa semana, Pai querido, eu não sei como foi a semana dos teus filhos, mas eu sei que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem entrado com providência, com provisão. Nós somos gratos a Ti, Senhor, nessa manhã. E te pedimos, Pai, que o Senhor venha estar tomando a frente desse estudo nessa hora, glorificando o teu nome, ministrando o teu propósito, nos ensinando, Pai querido, cada dia mais estarmos no centro da tua vontade, nos ensinando a viver em fé. Muito obrigado, Pai. Nós engrandecemos o teu nome, abre o nosso entendimento, unja a nossa mente, que o nosso espírito esteja pronto para ouvir, Pai querido, e receber esse alimento nessa manhã. Nós te engrandecemos e te exaltamos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. A paz, irmãos que chegaram agora, bom dia. E nós estamos aqui para mais uma lição, né? Então, eu gostaria que você colocasse aí se está me ouvindo bem, se o tom de voz está bom para você ouvir. Botei a câmera aqui bem pertinho, né? Para ficar bem pertinho de você. E gostaria que você me dissesse aí, se você está ouvindo bem. Já está conosco também a Gláucia, o Linco, a Renata, a Paz. Deus abençoe. Você está nos ouvindo bem? Bota aí um ok para eu saber se está tudo ok aí, se você está ouvindo bem. Eu acredito que sim, né? Está todo mundo quietinho? Estão com sono ainda? Vamos falando aí, vamos compartilhando, glorificando o nome do Senhor, para que mais pessoas venham ser abençoadas com essa palavra, né? Com esse estudo nessa manhã. Então, eu gostaria de convidar você para estar abrindo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, né, que fala sobre a fé, a nossa referência de fé, esse livro, né, que foi escrito aos Hebreus no capítulo 11. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus pela sua vida. Crer e viver em fé. Louvado seja Deus. Como é bom poder, né, saber que nós podemos crer num Deus todo-poderoso. Como é bom nós termos essa certeza, essa convicção que dias melhores virão. Você crê? Coloca um amém aí, um joinha aí, vai glorificando o nome do Senhor. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor? Eu não vou estar lendo ele todo, até porque esse estudo é todo baseado mesmo no livro de Hebreus, né? E diz assim, no capítulo 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transalado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transalara, pois antes da sua translação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu vou parar por aqui, né? Você pode estar lendo depois todo esse texto de Hebreus que fala sobre a fé. E eu gostaria de a gente está compartilhando, né, algumas coisas a qual o Senhor traz aqui nessa revista. Essa revista é nova, né? É revista da Igreja Metodista, e está muito boa, falando, né, justamente para o tempo que a gente está precisando, né? Esse tempo, como eu disse, um tempo de dificuldade, um tempo difícil, um tempo de luta, de provação,
um tempo em que todos nós estamos lutando, né, para viver e queremos também que os outros vivam. Então, quando nós lutamos por nós também, nós estamos lutando também pelas outras pessoas, porque quando nós cuidamos de nós, nesse tempo aí, nós estamos cuidando de nós, da nossa vida, né, para não se contaminar, para não ficar doente, e estamos cuidando também das outras pessoas, para não contaminarmos ninguém. Então, aqui diz assim: crer e viver a fé vai muito além de um compromisso com a igreja. Trata-se de uma vida de relacionamento com Deus. O texto de Hebreus 11 exalta a fé de homens e mulheres do Antigo Testamento, até os profetas, sem excluir as pessoas que, mesmo não nomeadas, são lembradas por manifestar sua fé frente aos grandes desafios. O que a experiência dessas pessoas pode nos ensinar sobre crer e viver em Deus. Então, nós lemos o que aqui? No texto vai falando sobre Abraão, fala sobre vários homens e mulheres de Deus, né? E a palavra do Senhor diz que a fé é a certeza de que nós vamos receber aquilo que nós esperamos e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Então, que sem fé, né? Eu terminei assim nesse versículo aqui no último que eu li, sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, nós precisamos, para chegar até a Deus, já começamos por aí, né? Já começamos a ter que crer que Ele existe. Porque se você não crer que Ele existe, você não vai ter fé. Se você não acreditar que Ele existe, você não vai se achegar até a Ele, porque você não vai se achegar a algo que você não acredita, né? E já começando daí, nós podemos entender que o universo, né? Eu estava tentando imaginar, tentando explicar a fé. Se eu tivesse que descrever a fé, se eu tivesse assim do meu jeito, do meu modo, desenhar a fé, eu desenharia justamente assim: o universo, primeiro sem nada, a terra sem forma e vazia, e depois a terra com o haja de Deus. O haja de Deus, né? Que haja luz, que haja, né? O Senhor, conforme a palavra dele, ele foi falando, tudo começou a existir. Então, diante disso, nós podemos entender que o nosso Deus, né, para a gente ter fé e acreditar nele, nós já começamos a entender que ele é todo poderoso, que ele pode fazer muito além do que a gente sonha, do que a gente pensa, que nós somos limitados, mas Deus não. Nós podemos crer, né, e confiar e ter essa certeza que ele é provedor de todas as coisas. Então, quando eu me achego até o Senhor, eu entendo, né, que ele existe. Eu creio que ele existe, então eu vou até ele. Então eu começo a entender que a minha vida é controlada por ele, que tudo que para mim é impossível, para ele é possível. Então eu começo a botar minha confiança, a crer, me achegar mais e mais. Isso é fé. É você não ver o que está acontecendo, né, no meio de dificuldade, no meio de luta, no meio de provação, você entender que para o homem é impossível, mas não para Deus. E quando nós começamos a perceber, né, que o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar no nosso interior, né, com respostas, com coisas que a gente começa a entender que realmente Deus está nesse negócio, que Deus é fé, que Deus ele é amor, que Deus ele está no controle da nossa vida. Começamos a ter essa certeza e Deus começa a nos dar respostas, né? Porque conforme a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, vai buscando, vai orando e vamos aprendendo a nos achegar mais a Deus. E no momento que nós nos achegamos mais a Ele, Ele começa a nos dar respostas. E isso vai edificando cada dia mais a minha e a sua fé. O texto de Hebreu foi escrito em uma época muito difícil, né, na comunidade cristã. Eram inúmeras ameaças de fé, muitas perseguições, pessoas que buscavam revelações transmitidas por anjos e desprezando palavras da presença de Jesus. Outras acabavam apostando da fé, devido à incredulidade revoltada e dureza de coração. Diante desse cenário, o autor apresenta Jesus como quem pratica a nossa humanidade, que é superior à dos anjos. Então, Jesus,
Ele é que vai nos conduzir. É Ele que vai nos orientar diante de tudo que a gente precisa, né? A nossa fé está nele. Deus deu ordem aos anjos dele ao nosso respeito. Os anjos recebem ordens de Deus. Então, nós entendemos, né, que em nome de Jesus nós podemos chegar até ele e termos respostas de tudo aquilo que a gente precisa, de tudo que a gente almeja, ainda que seja um não, mas a gente tem resposta de Deus para a nossa vida. Nos Hebreus 11, traz a memória da Igreja de Cristo, os fiéis testemunhas do passado que depositaram sua confiança em Deus, esperando a cada dia na bondade do Senhor, e entendendo que, muito mais do que desejar alcançar as promessas terrenas, porque Deus recompensa os que o buscam. Você já ouviu falar que Deus não fica devendo nada a ninguém? Então, a palavra do Senhor, né, esse ditado, vamos dizer assim, ele está dentro desse texto aqui, que Deus, ele abençoa aqueles que o buscam, né? Aqueles que desejam alcançar a promessa de Deus. Então, nós entendemos que quando nós buscamos ao Senhor, como eu disse há um tempinho atrás, né? Algumas horinhas, minutinho, não tem nem horas, né? Nós temos resposta do Senhor. Ele não vai deixar você sem resposta, ainda que seja um não, né? Você está preparada para o não do Senhor nessa manhã? Porque eu entendo que o não do Senhor é livramento de Deus. O não do Senhor são portas, né, de derrota que são fechadas, porta de abismo, e isso é fechado. Quando ele diz não, é porque ele tem coisas maiores a fazer e melhores para fazer na nossa vida. Então, quando nós temos essa certeza, né, que ele, né, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, quando nós temos essa certeza, essa convicção que ele é o provedor da nossa vida, nós descansamos nele, nós confiamos, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, nós temos que confiar, crer. Fé é isso. É você crer, é você confiar no Senhor, é você colocar a sua vida diante dele, sabendo que você pode crer sim no amanhã. Sabendo que, ainda que você esteja passando, né, ou vá passar por algum tipo de dificuldade, porque a palavra do Senhor nos diz que no mundo nós teríamos aflição. Então, o Senhor nunca nos enganou. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Ele venceu. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós precisamos, né, ter essa certeza, essa convicção. Não nos desesperarmos com a primeira notícia. Eu sempre gosto de falar isso, porque foi algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu espírito. Não se desespere com a primeira notícia, nem com a segunda. Ainda que você esteja vivendo um tempo de luta, um tempo de provação, um tempo de dificuldade, é necessário você crer e confiar, porque é nessa hora que você é provado a testar a sua fé. É nessa hora que você vai ter que exercitar a sua fé. Amém? Deixa eu ver se tem alguma palavra aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A paz para vocês que estão nos chegando agora. Um bom dia. Ilza, bom dia, Ilza. Ilza é minha prima por parte do Júlio. Seja bem-vinda, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Então, fé é isso, é você crer, é você ter certeza de que Deus existe, né? E nós sabemos que ainda que nós não estejamos vendo, mas nós podemos sentir. É como o ar, né? Para quem ainda não tem esse conhecimento, é como o ar. Você não está vendo o ar, mas você respira e sente ele entrar pelas suas narinas, sente ele te dar fôlego, né, de vida, porque nós precisamos desse ar para respirar. E às vezes só nos damos conta disso, né, que é Deus que tem provido isso, quando passamos por alguma dificuldade ou vemos alguém passar, como nós temos visto também nos dias de hoje, com as pessoas com falta de ar. Então, o Senhor, né, dando esse exemplo, que Deus ele existe, que nós precisamos ter essa fé e crer que Ele existe, nós não precisamos, né, de nos prostrar diante de situações, mas nos prostrarmos diante do Senhor. E nós não precisamos ver. Isso é fé. A fé é o quê?
A certeza de que nós vamos receber aquilo que nós esperamos e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Então, para se achegar até a Deus, você precisa crer que Ele existe. E aí a gente já viu pessoas até falarem assim, né? Mas como é que eu não vou crer que Deus existe, que a gente vê, né? Olha o sol, a terra, o mar, foi Ele que criou tudo isso. Sim, é verdade. Mas no momento de dificuldade, no momento de luta, é o momento que você mais retrocede. Se você não tiver fé, você paralisa. E você começa a só ver os obstáculos, só ver a dificuldade. Sem fé, é impossível agradar o Senhor. Então, que você tenha fé nessa manhã. Amém? Nesse capítulo de Hebreus, a palavra fé vem do grego, pit, usada também em outro texto do Novo Testamento. Ora, significa confiança, né? Vê que ele começa assim, ora, a fé, ora, né? A fé é a certeza. Então, ora significa confiança. Em Mateus 8:10 também está falando sobre isso, e Marcos 11:22. Marcos 11:22, eu até aqui anotei um pedacinho, né, que fala sobre Marcos 11:20 ao 24, né, que fala da lição da figueira, 11, 12, 14, Jesus, que fala sobre Jesus e a figueira, né, que Jesus estava passando e ele estava com fome, estava junto com os seus discípulos, e ele passou perto de uma figueira, avistou, e quando chegou perto não tinha fruto. E ele disse, olha, que nunca mais dê fruto nessa árvore. Ele deu uma palavra, um haja. E depois, quando passaram por ali novamente, aquela árvore estava seca, nunca mais deu fruto, ela não prosperou, ela não cresceu, ela se acabou. E quando Jesus ele fala da figueira seca, né, a figueira é um símbolo de Israel, é uma advertência para todos nós. Uma simbólica denúncia da nação de Israel. Jesus quis dar um choque a Israel, que era a figueira de Deus, porque não estava produzindo frutos. Então, nós precisamos, né, não saindo fora desse tema, só abrindo esse parêntese, né, para a gente entender, né, o que é fé, e nós precisamos dar frutos, e um dos frutos que nós precisamos ter, né, na nossa vida, eu não estou falando do fruto do Espírito, né, o fruto do Espírito, eu estou falando de frutos na nossa vida. Nós precisamos dar frutos, né, mostrar esse fruto, demonstrar esse fruto de fé, de confiança, né? O legalismo, a religião institucionalizada, o exemplo de vida com Deus existia, era muito raro. Era muito raro as pessoas que se separavam, que realmente tinham uma comunhão com Deus. Então, quando Jesus ele fez isso com a figueira, né? Ele secou aquela figueira que não estava dando fruto, foi chamando a atenção do povo de Israel, falando: olha, você é a minha figueira, você é o meu povo, você precisa frutificar. E quando você tem fé, as coisas acontecem. Você lembra daquele texto que fala: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar um monte de um lugar para o outro. Então, Deus ele quer que a gente tenha essa fé, essa certeza. E por que muitas das vezes não acontecem coisas, né, que nós gostaríamos que acontecesse? Por falta de fé em Deus. A fé em Deus, não é em qualquer coisa. Porque eu já vi também pessoas falarem assim: tem que ter fé em alguma coisa. Não. Nós precisamos ter fé em Deus. Através do seu Filho Jesus Cristo, nós conseguimos nos achegar até a Ele, né? Em nome de Jesus. E nós começamos a entender, né? Que nós precisamos ter essa certeza de que Deus ele pode mudar a história da nação. Ele pode mudar a história do Brasil, ele pode mudar a história da sua família, ele pode mudar, né? Ele pode abrir portas, né? De portas de bênção, de vitória, ele pode dar livramento, ele pode dar escape, ele pode fazer milagres acontecer. Então, isso é fé. Aqui também diz, né? No livro de Romanos, de Tito, Gálatas 5:22. Você pode anotar aí, você vai lendo depois, eu não vou estar entrando nesses detalhes aqui. E no finalzinho, o Paulo vai estar passando, né, alguns textos bíblicos, ele vai colocar aí a imagem, se você quiser anotar, para você estar lendo durante a semana com calma,
né? Esmiuçando a palavra, se alimentando da palavra de Deus, deixando o Espírito Santo de Deus falar o seu coração. Amém, gente? Vocês estão entendendo direitinho? A paz, Márcia. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão entendendo direitinho, gente? Se alguém não estiver entendendo, pode colocar e falar alguma coisa, tá bom? Mas, assim, parece até fácil, né? Falar de fé, mas viver a fé é que é o difícil, viu? Por quê? Porque, como eu disse, quando você está passando por problemas difíceis, o que mais tende a acontecer é a sua fé ó, abaixar. Mas se você busca o Senhor antes da luta, antes da provação, se você se fortalece no Senhor, então a tendência é quando se você passar por algum momento difícil, você permanecer nela, né? Como se fosse assim. Se você não busca o Senhor antes, se você não tem uma intimidade com o Senhor, se você não está lendo a palavra, orando, jejuando, buscando a face do Senhor, se alimentando a sua fé com a palavra de Deus, você, quando passar por alguma dificuldade, né, aquilo que você chamava de fé vai diminuindo, diminuindo até sumir. Aí entra no lugar o desespero, entra no lugar a aflição, a angústia, a depressão, o síndrome do pânico e muitas coisas vêm junto com isso. Mas quando você alimenta a sua fé, quando você ora, jejua, busca a face do Senhor, se alimenta todo dia, porque, como eu disse para o meu filho, outro dia eu estava conversando com ele, né? A gente almoça, a gente janta, a gente toma café, a gente alimenta a nossa carne, mas nós precisamos também alimentar o nosso espírito com a palavra do Senhor. E aí, quando vem o dia mau, quando vem o dia da provação, a sua fé permanece, ela não vai aumentar, né? Porque você está passando por um momento difícil. Pode até ser que ela possa aumentar, mas normalmente ela permanece, ela não vai retroceder. Amém? Ela vai permanecer. E nesse permanecer, o Espírito Santo de Deus vai agindo, vai trabalhando. E aí, quando o milagre acontece, aí sim ela sobe, né? Você é edificado nessa fé. Isso é maravilhoso, isso é glorioso de Deus para a nossa vida. A fé é a certeza. Isso é o quê? A certeza significa o quê? É o estado de segurança nas promessas de Deus. Segurança daquilo que ainda não está presente, você não está vendo. Fé não é o que você está vendo. Ah, porque eu queria muito, vamos dizer, esse milagre. E muitas das vezes, por você não ver, você se desespera. Se você tiver fé, você não vai se desesperar. Você vai permanecer. Amém? Deixa eu ver se tem alguém aqui falando alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. A paz, gente. Ai, que responsabilidade. Nosso pastor está aí, hein? Que responsabilidade. A paz, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós permanecemos na fé, né, na segurança em Deus, quando nós buscamos ao Senhor. Nós precisamos manter essa fé. Nós precisamos que ela esteja no nível, né, que agrade ao Senhor, para quando vier o dia mau, ela não retroceder, ela permanecer. Amém? E a convicção, o que é a convicção? É uma atitude de quem crê, né? Se você crê, você vai ter uma atitude. Então, ter atitude de fé, louvado seja o nome do Senhor, e travou aqui, eu não sei se está passando, né? Acho que está dando para ouvir minha voz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Voltamos aqui. Então, a atitude. O que é a atitude? É você, mesmo sem ver o milagre acontecer, você está com atitudes de fé. Você tem certeza daquilo, você ter atitudes que venham agradar o Senhor. Eu posso até falar de mim mesma, não querendo me exaltar de jeito nenhum isso, né? Mas para a glória do nome do Senhor, porque, como eu digo, quando você busca ao Senhor, chega no dia que você passa por alguma adversidade, você permanece na fé, né? E todos sabem que eu tinha uma promessa do Pai. E antes de ver o milagre acontecer, eu dava culto de ações de graça. É ter atitude, isso é ter uma atitude. Antes de ver o milagre acontecer, eu fazia já o enxoval do meu filho,
já fazia toalhinhas bordadas com o nome dele. Isso é atitude de fé. Eu não mostrava para ninguém. Por quê? Porque as pessoas iam falar, tá louca, tá doida, né? Como é que pode isso? Coitado. Ainda ia ter pessoas que iam pensar assim, coitada. Então, que você venha ter essa fé verdadeira que agrada ao Senhor, essa fé que, mesmo sem você ver, mesmo que as circunstâncias digam que não, mesmo que as circunstâncias venham te mostrar um quadro diferente, que você venha entender que isso é fé. Ainda que as pessoas, ou o médico, ou o psicólogo, seja quem for, né, venha te dizer que não tem jeito, que não dá, você tem a fé. Eu estou para conversar com uma irmã que ela teve o milagre do Senhor, né? E eu fiquei muito feliz com esse milagre. E ela foi curada, né, de uma enfermidade que para os médicos não teria jeito. E, claro, que teve momentos de dificuldade, de luta, momentos que ela ficou com a fé abalada, mas ela permaneceu e ela venceu. E em breve eu vou estar dando esse testemunho, né, dando essa oportunidade para ela dar esse testemunho. O autor aqui relembra, né, a trajetória de algumas pessoas que, ao longo da história bíblica, obtiveram um testemunho exemplar ao esperar com confiança a realização de alguma promessa. Você viu? O autor relembra a trajetória de algumas pessoas que, ao longo da história bíblica, obtiveram um testemunho exemplar. É para esses testemunhos que nós temos que olhar. É para esses testemunhos exemplares, que são exemplos para mim e para a sua vida, que nós precisamos nos focar. E, às vezes, eu me perguntava assim, Senhor, por que o Senhor está falando isso comigo? Né? Às vezes, alguém dando um testemunho, porque quando alguém dá um testemunho, Deus está falando com você. Você tem que estar muito ligada para entender. Deus não só fala contigo quando ele bota a mão, eis que falo contigo, não. Ele fala no louvor, na oração, na palavra e nos testemunhos também. E você precisa tomar posse, se focar nisso, edificar a sua fé diante do testemunho do irmão e da irmã que tem falado contigo. Todo o capítulo 11 é desenvolvido em torno de um recurso literário específico chamado anáfora. Isso quer dizer as repetições, né? Então, isso é para ficar perceptível, né, a repetição, expressão pela fé. Né? Porque diz assim, pela fé, né, Abraão levou o seu filho, né, pela fé Noé construiu a arca. Então, são coisas para ficarem memorizadas na nossa mente. São coisas para a gente, né, gerar no nosso espírito. Então, são coisas que a gente precisa estar repetindo para aquilo ficar marcado na nossa mente, na nossa geração. Nós também temos essa responsabilidade, né, de estar deixando esse legado, né, de estarmos deixando esse legado de fé. Como é que os nossos filhos vão saber se nós não ensinarmos, se nós não falarmos, se nós não demonstrarmos, se nós não vivermos essa fé? Como é que eles vão viver? Como é que quem está ao nosso redor, os nossos discípulos, aqueles que são nossos vizinhos, familiares, como eles nos veem diante de uma situação difícil, diante de um problema? Eles precisam ver a fé que nós temos no nosso Pai. Nós temos que deixar esse legado, nós temos que ensinar esse legado, nós temos que viver essa fé, que as pessoas venham olhar e falar, meu Deus, nessa situação, como ela, né, permanece. Ela permanece porque ela tem fé. Ele permanece porque ele tem fé. E nós precisamos ter essa fé em Deus, essa certeza. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente vê o que a gente acaba dizendo. Pessoas que, no momento da dificuldade, né, entram em desespero total. Como vão deixar esse legado para quem está perto? Como vão deixar esse legado para aquelas pessoas que estão te observando? Porque existem pessoas te observando. Amém? Existem pessoas me observando,
Existem pessoas te observando e eles querem ver se você realmente tem fé. E é através dessa fé em Jesus Cristo, porque ele sabe que tem pessoas nos observando, ele vai fazer o milagre, ele vai fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida, para que as pessoas também venham se achegar a ele, falando, não, essa fé é uma fé verdadeira, esse Deus é um Deus verdadeiro. Ela não confia em qualquer Deus, ela confia em Deus. E em nome de Jesus, é aquela hora que ela pede, que ela clama, que ela confia. E aí, o que vai acontecer? Essas pessoas que estão nos observando, né, elas vão começar a querer se achegar a esse Deus. Elas vão querer se achegar, né, para esse Deus que muda a história, que transforma. Elas vão começar também, você vai começar a influenciar com a sua fé. Você vai começar a influenciar, né, com essa certeza, com essa convicção. E as pessoas vão falar, não, realmente, né, eu vou, porque na vida dela aconteceu, ela cria em Deus, ela confiava em Deus, ela tinha fé em Deus, e Deus fez acontecer na vida dela, eu vi, né, como ela permaneceu, e ela não murmurava, ela não reclamava, ela, ainda que chorasse em algum momento, né, porque as lutas a gente às vezes chora sim, não é? Nós não somos super-herói, não sou super-mulher, nem você é super-homem, né? Então a gente às vezes passa por dificuldade e choramos sim, é normal, o choro é normal, né? Mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque é nessa certeza, é nessa fé que nós acreditamos, né? Assim como um dia, né, de chuva, como foi ontem à noite, e hoje já está esse sol entrando aqui pela minha sala, Deus muda, muda as estações, muda o tempo, muda a história. E essa fé que nós temos, essa fé que nós confiamos. Amém? Deixa eu ver aqui, a Jéssica colocou assim, vamos comentar aí. A fé aumenta as circunstâncias difíceis, se o buscarmos. Mas ele também naufraga se não atendermos para o propósito, peraí, por detrás da dificuldade. É isso aí. É isso aí. E se a gente não, se a gente retroceder, a gente vai naufragar. Nós precisamos, né, de ter essa certeza em Deus, essa confiança e sermos essa pessoa, né, que vai deixar esse legado. Sermos essa pessoa que vai levar outras pessoas, né, a ter essa fé, a ter essa convicção. É a partir da memória de vida de homens e mulheres de Deus, né, que foram no passado, que tem no Velho Testamento, no Novo Testamento, pessoas que tiveram fé, pessoas que tiveram essa certeza, essa convicção, que vai sendo anunciada e ensinada às gerações futuras. Então, foi o que eu acabei de falar agora. Nós precisamos influenciar, né, deixando esse legado para essas pessoas terem fé e confiança em Deus. A lembrança dos feitos desses homens e mulheres traz consigo algumas características de fé. Abé apresentou uma fé sacrificial. Enoque agradou a Deus com a sua fé. Noé apresentou uma fé temente a Deus. Abraão, sem hesitar, obedeceu ao chamado de Deus. Conseguiu oferecer o filho Isaac como sacrifício, crendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Olha só. Parece uma fé louca, não parece? Qual é o homem e a mulher? Né? Vou me colocar aqui como mãe. É difícil. Para um pai também seria, né, como ele. Muito difícil. Deus pediu seu filho como sacrifício. E ele lá levar para o sacrifício, crendo que Deus podia ressuscitar. Ele queria que o filho dele morresse, gente? Claro que não. Claro que não. Ele não queria perder o filho dele. O filho dele era a promessa de Deus. Então, você tem promessas também de Deus que você não quer perder. Mas muitas das vezes Deus diz assim, ó, entrega, sacrifica. E aí? Você vai ficar lutando? Não, não vou dar não, não. Confia em Deus. Ele faz ressuscitar. Ele faz mudar a história. Nós sabemos que o final dessa história foi um final feliz. Deus não quer te dar um final triste, não. Ele diz que só Ele sabe os planos que Ele conhece para vós. São planos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que você deseja, né? Jeremias 29 fala isso, acho que é 29:11, se eu não me engano. Então, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor,
né? Nós entregamos tudo, fazemos tudo que ele pede, porque nós sabemos que ele é um Deus que dá vida e vida com abundância. Ele é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro, é um Deus que fala, que ouve, que vê. Ele conhece você por inteiro. E se ele tem te provado, ele não está te dando tentação, ele está te dando uma provação para você ser aprovado. Ele provou, né? Ele aprovou Abraão. E Abraão crendo, né? Aqui diz que Abraão crendo que ele podia ressuscitar o filho dele, ele entregou o filho. E o Senhor, né, não deixou ele matar o seu filho, sacrificar o seu filho. Esse é o Deus que nós servimos, né? Ele não vai deixar você, né, como as pessoas vão falar assim, eu imagino, né, aqui, meus pensamentos, vou dizer assim, como que Deus vai te dar algo, depois vai tirar, e as pessoas vão falar, mas não foi Deus que deu? Como é que pode isso? Né? Deus não é Deus de confusão. Deus deu um filho para Abraão e Deus estava provando a fé dele. Eu não sei se a sua fé tem sido provada, né, nesse tempo aí, mas sacrifica que vai valer a pena, amém? Gente, fala aí que eu, né, que eu tô falando, vai falando aí também, né? A Jéssica já colocou aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Paz Eliane, a Paz Conceição, louvado seja o nome do Senhor. Sônia Santos, a paz. Então, nós entendemos, irmãs e irmãos, que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente além do que nós sonhamos e do que nós pensamos, né? Então, nós precisamos confiar inteiramente nele, inteiramente. Ainda que você ache assim, meu Deus, acho que Deus não está nesse negócio, não. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Confia no Senhor. Deixa ele prover na sua vida. Enxergou e creu nos planos de Deus para a sua vida, né? Está falando de Abraão. E de seus filhos, por isso os abençoou. O mesmo ocorreu com Jacó, quando abençoou a descendência de seu filho José. E com confiança adorou o Senhor. José, conhecendo a promessa feita por Deus de dar ao seu povo uma nova terra, creu, apesar das adversidades do Egito, e ao orientar sobre o destino dos seus ossos, estava se apoiando na certeza da promessa e da fidelidade de Deus. Ele tinha certeza que o povo ia entrar naquela terra. Ele tinha certeza que isso ia acontecer. Ainda que ele não vivesse essa promessa. Ele recebeu, ele creu, ele teve essa promessa, né? E toda a sua família recebeu essa promessa. Ele não entrou, né, naquela terra, mas ele recebeu de Deus e abençoou seus filhos. Ele abençoou a sua descendência, conhecendo a promessa feita por Deus. Ele conhecia, ele sabia que o Deus que prometeu era fiel para cumprir. Essa fé que nós temos que ter. Moisés, né, aqui diz assim também, Moisés entendeu que sofrer com seu povo valia mais do que toda a riqueza do Egito. Por isso aceitou sua missão e desafio, contemplando junto com os momentos com o povo grandes milagres e livramentos feitos pelo Senhor, no verso 23 e 29. E mesmo sem poder ver as muralhas de Jericó ruírem, pôde crer que esse dia chegaria. Ele viu as muralhas de Jericó ruírem, caírem? Não, ele não viu. Mas Deus prometeu dar terra para o seu povo, e ele tinha essa certeza que Deus ia dar essa terra para eles. Ele tinha essa convicção. Ele sabia que o Deus que prometeu era fiel para cumprir. Então, o que ele fez? Ele creu, e ele passou isso. Ele deixou esse legado para toda aquela geração que, diante daquela palavra que Deus revelara para ele, eles prosseguiram. O que você tem falado tem feito as pessoas prosseguir? Fé em Deus? Será que o que você tem gerado, o que você tem deixado como legado, é a confiança em Deus?
Ainda que você não esteja vivendo, você saiba que Deus vai fazer, você tem passado isso para as pessoas? Eu deixo essa pergunta para você. Qual é a fé que você tem gerado nas pessoas? Qual é a fé que você tem vivido para a sua vida? Porque quando você vive essa fé, você não precisa nem falar muito, as pessoas vão observando e vão vendo que você é uma mulher, um homem de fé, e que o Senhor está contigo, que o Senhor vai fazendo, vai trabalhando, vai livrando, vai entrando com providência. E assim como Moisés, ele não viu as muralhas ruírem, caírem, mas ele ensinou o povo, ele orientou o povo, ele deixou esse legado para o povo, ele deu essa fé, essa certeza, essa convicção, ele ensinou para o povo que Deus ia fazer. E ele falava com certeza, né? Com convicção, porque quando você fala, eu acho que Deus vai fazer. Não, ele falava com certeza. Ele sabia em quem ele estava crendo. Então as pessoas foram ali, né? Sendo trabalhadas, sendo orientadas por essa palavra que é fiel e verdadeira. E aqui diz: e mesmo sem poder ver as muralhas de Jericó ruir, ele pôde crer, né? Que esse dia chegaria, e chegou. Para a glória de Deus, ele é fiel. Raabe, rejeitada por ser quem era, creu no Deus que não rejeita e se pôs como um instrumento libertador nas mãos divinas. Eu vou ler de novo esse pedacinho. Raabe, rejeitada por ser quem era. Quem era Raabe? Era uma mulher mal falada, uma mulher prostituta, uma mulher que ninguém dava nada por ela. Uma mulher que, no meio da sociedade, não servia para nada. Ninguém queria saber de Raabe, né? Mas ela creu que Deus não estava rejeitando ela e se entregou ao Senhor, confiou no Senhor. Ela, sua família, foi toda liberta, né? Não acabou a família dela no meio daquela situação, que a cidade foi toda destruída, e ela e a sua família permaneceram porque ela confiou, ela creu no Senhor. Então, há um desafio muito grande hoje na nossa vida, né, para nós estarmos crendo, confiando em Deus. E você também, né, se você não é cristã, se você não entende muito a palavra, a primeira orientação é que você venha crer que Ele existe, é que você venha confiar no Senhor. Não importa, né, o que você fez até os dias passados, o que importa é de hoje em diante, como vai ser a sua vida, o que você quer. Se você crer, se você confiar, ele vai mudar a sua história. Amém? Todas essas pessoas e as demais citadas no capítulo deram testemunho de fé. Né? Abraão, Noé, todos eles, José, eles deram testemunho que hoje serve de exemplo para a nossa vida. E nós temos a responsabilidade de estar contando às gerações futuras, contando os testemunhos passados, os testemunhos que surgiram, os que estão surgindo, os que vão surgir, para que fique na memória, para que não se esqueçam, para que as pessoas venham, né, ficar gravado na mente, para que a gente venha deixar verdadeiramente essa fé que o Senhor quer que a gente tenha. Vamos lá para outra página? Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Fala que eu estou aqui com o telefone olhando aqui, hein? A paz, missionária Luciana, a paz, Eliane Gouveia, a paz, a esposa do nosso pastor, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. E essa fé que nós precisamos ter, né? Que sabedoria podemos, aqui tem uma perguntinha aqui, né? Além da que eu já fiz para você. Que sabedoria podemos extrair desse texto de Hebreus para amadurecimento da nossa fé? O que você entende de tudo isso, né? Abraão, Noé, José, tudo que eles passaram, Ana, de tudo que eles passaram, tiveram a fé, a certeza de que Deus podia fazer, que um dia se derramaram nos pés do Senhor, que choraram aos pés do Senhor. Você me diz o que você aprende, o que serviu de crescimento, de amadurecimento para a sua vida, você entendendo
que tudo que eles esperaram no Senhor, confiaram, acreditaram, assim mesmo como Moisés, ele não viu as muralhas ruírem, mas ele cria e sabia. O que você entende? A fé é a certeza de que nós vamos receber o que nós esperamos e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Amém? Então, ter fé parece fácil, como eu falei no começo. Mas quando nós começamos a viver um tempo difícil, é o tempo que mais somos provados nessa fé. Esses homens passaram por dificuldades, não foi tudo fácil. Eles não fizeram assim e beleza, né? Aconteceu. Não, eles passaram. Houve um tempo de luta, houve um tempo de provação, um tempo de amadurecimento para a vida deles. Houve um tempo que eles precisaram estar sendo provados, passar no, eu esqueci a palavra, agora me fugiu da mente, mas eles precisaram passar nesse processo, lembrei, passar nesse processo, para poder chegar nesse amadurecimento. Viver a fé é manter um relacionamento diário com Deus. É como eu disse, se você busca, se você ora, se você jejua, se você lê a palavra, você está mantendo a sua fé firmada e alicerçada no Senhor. E quando chega o dia mau, quando chega o dia ruim, o que acontece? Você permanece com ela, porque você se preparou, você se abasteceu. Você se alimentou da palavra. Amém? Tá tudo bem, gente? Até aí, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Glória a Deus. Então, você tem que se preparar. Não é? No dia da aflição, agora eu vou orar. Não vai conseguir, não vai. No dia da aflição, agora eu vou ler a Bíblia. Você não vai conseguir. A sua mente vai estar 1000 por hora, você não vai conseguir. Mas quando você está fortalecido da palavra, quando você está alicerçado, enraizado da palavra, você consegue ter o equilíbrio. Aí você vai conseguir orar, aí você vai conseguir parar para ouvir a voz de Deus. Aí você, ainda que você esteja naquele momento, né, de guerra espiritual, de aflição, você vai começar a falar assim, aquieta o meu espírito, eu preciso ouvir a tua voz, é o equilíbrio. Eu preciso, e começa a acalmar, louvar, até ouvir a voz do Senhor. Mas se você quiser buscar isso no dia, sem esse preparo, né, sem essa busca, sem a orientação do Espírito Santo de Deus, quando chegar no dia da dificuldade, você não vai conseguir. Aí a sua fé vai cair. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, né, ele não quer que essa fé caia, ele quer que você permaneça nessa fé. Vale lembrar que a fé que Deus espera de nós é uma fé heróica, não é uma fé heróica, né? Como muitas vezes se imagina. Como muitas vezes a gente imagina que Deus nós não somos super-heróis, nós não somos super-mulher, mulher maravilha, não. Somos mulheres maravilhosas, graças a Deus por isso, porque temos a graça de Deus. Os homens também são homens maravilhosos, né? Porque tem a graça de Deus na vida deles. Mas não somos super-heróis. Amém? Aqueles e aquelas que outrora viveram e hoje servem como exemplo de pessoa de fé também provam que de experiências em que a fé foi posta à prova. Como eu disse, né? Nós somos provados para ver se temos fé. Deus nos permite ser provados, né? No momento de dificuldade, nós somos provados. Você não vai viver as 1000 maravilhas, vai dar sempre tudo certo, não. Nós vamos passar por situações que nós vamos exercitar a nossa fé. Situações quais? Situações a que você venha em algum projeto pensar em desistir achando que não vai dar certo. Não, está muito difícil, vou desistir. Não, você está sendo provado. Permaneça, você vai vencer. Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Vamos ver aqui. Ó, a Jéssica colocou. Eles se pegaram firmemente na palavra do Senhor e em que Deus era em seus feitos. Eles meditaram na palavra e avançaram. É isso aí. Não pode retroceder. Essa é a nossa fé. Eu não estou falando, como diz, né, uma fé cega, uma coisa louca que você está vendo que não é Deus e você permanecer. Não. Mas se você tem um sonho, um projeto, você tem algo, Deus já disse que vai te dar vitória, você tem essa certeza, essa convicção que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra.
vão vir lutas, vão vir dificuldades, vão vir palavras negativas, vão vir coisas para tentar te paralisar, vão vir coisas para tentar te derrubar, vir coisas para tentar fazer você retroceder. E você precisa continuar com a sua fé firmada em Deus. Quem prometeu foi Ele, não foi o homem. Então você precisa permanecer. Se reabasteça da palavra. É manhã de você se reabastecer, para você ver os cumprimentos da palavra do Senhor. Eu tenho, assim, algo que fala muito forte ao meu espírito. A única coisa que faz você não receber o que Deus prometeu é você mesmo desistindo da sua promessa. Você, né? Ah, Deus prometeu que eu ia conseguir fazer uma faculdade, mas você nem lá não foi. Ou foi, não conseguiu passar na primeira e na segunda também você não quis mais. Ah, não passei na primeira, se fosse Deus eu tinha passado de primeira, né? Ah, se Deus estivesse no negócio, eu teria passado de primeira. E nem sempre é assim. Muitas das vezes você está sendo testado na sua fé e você precisa avançar. A Jéssica botou aqui também, quanto mais a gente pede fé, mais provas vêm para praticarmos também. Verdade, Jéssica, verdade. Quanto mais a gente pede fé, é igual a gente pede paciência, amor, mais a gente vai ser provado, né? É por aí mesmo. Ela botou, Mulher de Maravilha, alô, Tânia Mara, glória a Deus, né? Com saudade da Tânia Mara também. Louvado seja Deus. Então é isso, gente. Nós precisamos, né, ter essa fé genuína, essa fé verdadeira. Deus se agrada. Deus se agrada quando a gente tem fé. Deixa eu ver onde eu parei aqui. E a partir de tais experiências que vive o crescimento da nossa fé e o amadurecimento do relacionamento pessoal com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Porque nós temos que ter, né, essa intimidade com Deus, essa aproximação com Deus, para a gente termos essa fé. Porque se você andarmos, né? A palavra do Senhor anda com os sábios para que tu seja sábio, não é isso? Então, se você andar com pessoas também que têm fé, se você procurar estar no meio, você vai ter fé, não em qualquer coisa, mas em Deus, né? Em Deus. Então, se você anda só com pessoas que nada vai dar certo, nunca Deus não está nisso, não vai conseguir, não dá. Então, meu conselho também para você nessa manhã, anda com os sábios para que você seja sábio. A fé que agrada a Deus não é fingida ou alienada. Já viu a pessoa que fala assim, eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus, Deus vai fazer maravilhas e tal. O vento começa a soprar, acabou, sumiu. Aí vai começar, às vezes procura resolver de outras formas, procura até outras coisas que não agradam ao Senhor, para ver se vai conseguir. Eu já vi pessoas assim, que estavam caminhando, buscando, e estava achando, né, achando que estava demorando, e aí começou a ir buscar outras coisas para plantar, né? Isso é uma fé fingida. E no meio, quando o negócio ficou estreito na terra, quando o negócio começou, que era para permanecer, que era para se firmar e ver o milagre acontecer e ver a promessa se cumprir, retrocedeu, foi buscar outros caminhos largos, e da mesma forma não conseguiu nada. Da mesma forma, entre aspas, né? Porque se você estivesse no caminho do Senhor, teria conseguido. Se não tivesse retrocedido, se não tivesse desistido de caminhar com o Senhor. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando alguma coisa. Meninas, o outro telefone apagou. Vou esperar o outro aqui voltar. A fé que agrada a Deus não é uma fé fingida ou alienada, mas aquela que leva cada pessoa a reconhecer seus limites, sinceramente, diante do Senhor, e confiar em Deus para superar as fragilidades e dificuldades que surgem. Amém? A fé que agrada a Deus não é levada a cada pessoa a reconhecer seus... É levada, né? Cada pessoa a reconhecer seus limites. Sinceramente, diante do Senhor, e a confiar em Deus para superar as fragilidades e dificuldades que surgem. Eu acho que eu já falei sobre isso, né? Eu creio que você já entendeu.
que quando você tem fé, você vai passar, sim, pelas fragilidades, pelas dificuldades que surgem com fé. A fé é a certeza, é a convicção. Ao apresentar a fé com certeza, o autor de Hebreus aponta para as condições ou sinais de sua vivência. É preciso crer. Isto é, ter segurança daquilo que se acredita. E espera. Ter confiança, segurança, ainda que alguém venha falar para você. As pessoas, outro dia, foi sexta-feira na célula, eu estava falando para as irmãs, né? Que as pessoas me perguntavam o que eu ia fazer do quarto que eu tenho aqui em casa. Né? Eu e o Júlio, né? E a gente esperando, confiando em Deus, e apareceram duas pessoas perguntando, né? Fez o quê? Vai fazer o quê daquele quarto? Eu falei, aquele quarto é o quarto do meu filho. Eu tinha certeza, eu tinha essa convicção. Né? Eu sei que fiel era o Senhor para cumprir, é o Senhor para cumprir as promessas dele. Então, ainda que pessoas venham falar para você, né, como se não fosse, não é para elas acreditarem, é para você. Você precisa ter fé naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus já deixou, né, para a sua vida, já falou que vai fazer. Então, muitas das vezes somos provados e as pessoas olham, né, e a palavra diz que é preciso crer. Isso é ter segurança daquilo que se acredita, que espera. Você precisa ter essa segurança. Você precisa ter essa certeza que Deus vai fazer o que ele falou que vai fazer. Tem um texto, né? Eu gosto de ler as duas linguagens, e tem um texto da palavra na linguagem de hoje que diz que Deus diz que faz e faz mesmo. Então, nós precisamos ter essa certeza, essa convicção, ainda que ninguém acredite, ainda que as pessoas venham até te ligar para perguntar: ah, faz isso, você vai fazer o que daquele quarto? Aquele quarto era do meu filho. Eu não sei qual é a promessa, né, que Deus tem na sua vida, mas tem essa certeza, tem essa convicção. Confia no Senhor, que a tua fé nessa manhã venha a ser edificada, viu? Porque muitas das vezes as palavras vêm para querer mesmo te abalar. Deus permite, nós somos provados. Nós somos provados nessa fé. Aqui diz ainda: onde seguram aguardar cumprimento das promessas. Ao apresentar com convicção, ela destaca a importância de viver conforme a fé. Isso é, ter convicção tamanha sobre a fidelidade de Deus, a ponto de conseguir aguardar o cumprimento das promessas. É um tempo, irmãos. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas você tem que ter essa fidelidade em Deus de conseguir aguardar o cumprimento dessa promessa. Você está entendendo? Deixa eu ver aqui, o meu telefone, o outro acho que descarregou. Não estou conseguindo ver vocês aqui, tá? Porque o outro acho que descarregou. Mas a fé vai além das sensações emocionais. Ela está fortemente ligada à convicção que se tem a palavra e no relacionamento com o Senhor. Como nós falamos, sem relacionamento com Deus, sem intimidade com Deus, você não vai conseguir ter essa fé que agrade a Ele. Se você não buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, se alimentar da palavra, orar, jejuar, meditar dia e noite nessa palavra, ter essa intimidade com Deus, aonde quer que você esteja, na cozinha, no banheiro, no serviço, no trabalho, na faculdade, você não vai conseguir ter essa fé. Se uma hora você tem muita fé, né? Na outra hora você não tem fé nenhuma, é porque você está precisando de ter mais intimidade, se aproximar mais de Deus. A fé vai além das sensações emocionais, ela está fortemente ligada à convicção que tem a palavra e no relacionamento com o Senhor. Compreendendo essa realidade, logo se descarta o embaseamento da fé nas sensações emocionais. Não podemos jamais confundir fé com euforia. Nós não somos eufóricos, né? Nós não somos aqui, não, vamos que vamos. Daqui a pouco não adianta. Isso é como se fosse fogo de palha, né? Não vai adiantar. Nós precisamos ter uma fé firmada no Senhor, confiando nele, crendo, ele vai dar orientação, nós não vamos sair por aí com euforia, né?
Compreendendo essa realidade, logo se descarta o embasamento da fé nas sensações emocionais. Não podemos jamais confundir fé com euforia. Embora Deus tenha nos dotado de emoções no tocante à fé, eles não devem servir como alicerce confiável. Embasar a fé nas emoções pode nos levar ao risco de alimentar seu desenvolvimento e de torná-las inconstantes. Aí já fica uma coisa, né? Porque aí você vai na emoção, você vai e acha que daqui a pouco você está se frustrando, né? Bom, tornar inconstantes. Obviamente, Deus nos permite viver um aprimoramento da fé, os nossos altos e baixos. Mas, na verdade, ela está intimamente ligada às nossas convicções. A fé está ligada às nossas convicções. A Rosimar botou, creio que o maior segredo é sempre a palavra, sempre. Glória a Deus. É a palavra, a gente tem que estar ligada, né, Rosimar? Orando, buscando, sim. E quando eu até falo assim, orando e buscando também, por quê? Porque se a gente não ora, a gente não tem essa intimidade, a gente não consegue, né, entender a palavra do Senhor, o que ele está falando, né? Porque tem pessoas, você pode perceber pessoas que às vezes têm até um grau de estudo muito bom, mas não consegue, não entende a palavra do Senhor. Então é nessa intimidade, né, de orar, de ler a palavra, de jejuar, pedir a Deus entendimento, né? Porque se a gente não entende o que está lendo, também não adianta. Então a gente precisa estar meditando nessa palavra de noite, nos aconselhando. Não é fácil viver por fé. Pois é, Conceição, é verdade. Eu falei isso no começo, né? Não é fácil. Não é fácil, gente. Nós somos provados a todo tempo a viver por fé. Mas quando nós conseguimos, né, a ter essa fé, confiança, essa convicção no Senhor, então aí sim, no meio da luta e da dificuldade, quando você permanece nessa fé, aí nós podemos ver, né, o milagre acontecer, a história sendo mudada, Deus escrevendo uma nova história, abrindo portas, glorificando e exaltando o nome dele. A fé em Cristo nos dá acesso à esperança para a vida eterna, mas também nos permite viver na terra a vida abundante prometida por Jesus. Para ele, temos alívio em tempos de aflição, perigo ou na angústia, e também a segurança de que o Senhor está conosco e nos conduzirá a lugares de descanso. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós temos essa fé, nós podemos, ainda que em meio à turbulência, em meio às dificuldades da vida, nós podemos ser conduzidos a lugares de descanso. Como eu disse, nós não vamos nos desesperar. Nós vamos permanecer em fé, crendo que Ele é fiel para fazer além do que a gente sonha, do que a gente pensa. Por que eu estou repetindo às vezes, né, algumas palavras que eu já falei? Porque como aqui a palavra, isso acontece para que a gente venha memorizar na nossa mente, amém? Não é porque eu esqueci que eu falei, não, tá bom? É porque nós temos que memorizar essa palavra na nossa mente, isso tem que ser guardado. Então a gente repete, né, algumas vezes para você ficar como aqui o próprio texto de Hebreus, ele repete, né, ora a fé, sem fé é impossível agradar a fé, pela fé, né, o haja de Deus, são palavras que a gente fica memorizando para que a gente venha entender o propósito de Deus e venha permanecer. Isso venha ficar filtrado na nossa mente, no nosso espírito, venha ficar guardado na nossa mente. A fé em Cristo, eu já li essa parte, né? O Senhor está conosco, nos conduzirá a lugares de descanso, porque pela fé cremos que Ele venceu o mundo. Nós sabemos disso. Ele venceu. Gente, já tem 1h08, nós já estamos concluindo, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos concluindo aqui. E aqui a conclusão é, além do caráter confessional, isso é, crer a partir da fé. Tá aqui. Botando longe, né? Estou sem óculos, aí fica... Além do caráter confessional, isso é, crer a partir da fé. A fé também nos leva a um ambiente de experiência. Coisa boa, irmãos, coisa maravilhosa. É quando você tem fé, quando você crê, você acredita
e aí você começa a ter experiências com Deus, porque aí você fala, não, realmente eu preciso permanecer, eu preciso alimentar o meu espírito, a minha alma, a minha mente, eu preciso alimentar de fé, de palavra de Deus, de oração, de intimidade com Deus, e aí sim, eu vou permanecer, eu vou viver em fé e eu vou ter experiência com Deus. Quer ter experiência com Deus? Confia nele, tenha fé. O que vemos em Hebreus 11 é um relato sobre pessoas que não somente creem, mas se dispuseram a viver com intensidade e intencionalidade a sua fé. Quando a vivemos, temos que viver a fé. Só falar que tem fé não adianta. Não vai adiantar. Sinto muito, sinto muito falar isso para você, mas se você diz que tem fé e na hora da adversidade você se desespera, vai lá embaixo, minha filha, ai mãe, eu pedi até perdão a Deus, tudo bem, mas você precisa alimentar a sua fé. É preciso, portanto, saber viver. Eu até pulei. Quando vivemos, construímos um testemunho e, consequentemente, um legado. Viu? Como nós falamos, né? Na folhinha, na primeira folhinha ali do estudo. Eu vou ler de novo para você entender. É o relato sobre as pessoas que não somente creem, mas se dispuseram a viver com intensidade e intencionalidade a sua fé. Quando a vivemos, construímos um testemunho e, consequentemente, um legado. Então, há uma responsabilidade na minha e na sua vida de levarmos esse legado. Há uma responsabilidade na minha e na sua vida de estarmos levando essa certeza, essa convicção, de estarmos influenciando outras pessoas a crer que existe um Deus, né? E Ele está no controle do céu, da terra, da nossa vida, da nossa parentela, e que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, nós precisamos passar essa fé. Quando a pessoa está passando por um momento muito difícil, se você não consegue, né? Ou por medo, por insegurança, porque a fé diz que é certeza, não é insegurança. Então você tem que ter a certeza, né? De você abrir a sua boca e profetizar a bênção, profetizar a vitória, ter uma palavra que edifique essa pessoa, né? Não deixar essa pessoa se abater ainda mais do que ela já está abatida. Portanto, saber viver a fim de que a nossa fé seja inspiradora. Nós somos chamados para inspirar outras pessoas a confiar no Senhor Jesus, a confiar nessa promessa que Ele tem para a nossa vida, a confiar que Ele tem trabalhado em prol dos seus. Ele tem feito maravilha no meio do seu povo, no meio dessa situação, no meio dessa dificuldade, Ele está no controle. Então, nós não vamos nos desesperar. Quando o dia mal chega, quando chega um tempo difícil, quando chega como nós temos vivido, né, um tempo difícil, mas eu digo também que é um tempo precioso, né? As meninas da célula que estão aí, elas já ouviram falar sobre isso. Um tempo também precioso, porque é um tempo da gente cuidar um do outro, orar um pelo outro, amar o nosso próximo, como se fosse nós mesmos, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E crer que o Senhor, que nós estamos em oração e que dias melhores virão. Nós precisamos ter essa fé e passar essa fé, passar esse legado, a fim de que a nossa fé seja inspiradora, pacificadora, né? Transmita paz para quem está perto, segurança, responsável como a causa de Cristo. E tem mais uma perguntinha para você. Que sinais de fé saudável podem ser manifestos na vida cotidiana? Você sabe? Que sinais de fé saudáveis podem ser manifestos na vida cotidiana e na igreja local. Qual é a fé que você tem transmitido para as pessoas? Qual é a fé saudável que você tem levado para as pessoas? Será que você tem levado uma fé saudável, uma fé que realmente está em Jesus, que Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, independente da situação? Ou você acha que Deus resolve só uma coisa e outra não? Será que você tem levado essa fé, essa certeza, essa convicção
que Deus ele transforma situações, ele muda as estações, ele muda os planos, que ele transforma a mente e o coração de um homem? Ou será que você acha que para algumas coisas, né? Ou será que você tem passado isso para alguém? Para algumas coisas Deus faz, não para outras, não. Ele é Deus. Uma fé saudável, ela ensina que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, independente da situação. Ele é Deus. Ele transformou a vida de Raabe. Ele não deixou que o filho de Abraão fosse morto, fosse sacrificado. Ele é Deus para transformar. E eu quero deixar para você nessa manhã essa palavra de fé, essa palavra de certeza, de convicção, essa palavra que eu vivo, que você precisa viver. Essa palavra que nós estamos interagindo nessa manhã, né? Edificando o nosso ser, a nossa vida. Nós precisamos ter essa certeza que dias melhores virão na minha e na sua vida. E eu gostaria de te convidar nessa manhã para nós estarmos orando. Eu não estou conseguindo mais ver, né? Aqui o outro telefone descarregou. Eu não estou conseguindo mais ver nenhuma pergunta aqui, mas você pode estar deixando lá. Nós vamos estar deixando, né? Eu não sei se eu passei do tempo. Acho que está bom, né? O tempo que eu levei, né? Louvado seja Deus. Então, nós estamos deixando aí, né, para você a leitura diária da semana, para você estar lendo, meditando. Continua se alimentando da palavra do Senhor, continua trabalhando a sua fé, alimentando a sua fé. Continua, né? Tem de domingo até sábado. E aí no domingo já vem o outro irmão com uma outra palavra, né, dentro desse tema que nós estamos com a revista. E com certeza também vai ser bênção. Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que esteve aí conosco, você que vai estar ouvindo depois, que não pôde estar ouvindo agora, mas vai estar ouvindo depois, né, essa palavra. Que você venha estar meditando nessa palavra. Alimenta a sua fé nessa semana, nesse dia, não fica só no dia de hoje, não. Alimenta a sua fé, alimenta com a palavra do Senhor, orando, buscando entendimento. Ora, pede ao Senhor para abrir o teu entendimento, para revelar a palavra dele para você viver essa fé. Não se apavore diante quando você, como a Jéssica colocou, né? Quando a gente começa a pedir, a gente vai passar por provações, vai passar por dificuldades, e é Deus provando a nossa fé. Nós precisamos ser aprovados. Amém? Você precisa ser aprovado. Eu quero me alegrar e cantar o hino da vitória junto com você. Você precisa ser aprovado. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã? Coloca a mão aí na sua mente, a mão no seu coração. Que o Senhor venha estar derramando ricas bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua casa e sua família. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu nome nessa manhã. Somos gratos a ti, Senhor, por essa palavra, que muito nos edifica. Uma palavra de confiança, de certeza, uma palavra, Pai, que podemos crer, porque já vimos os feitos do Senhor na vida dos nossos antepassados, do povo, Pai querido, que serviu o Senhor, passaram sim por lutas, passaram por tribulações, passaram por batalhas espirituais, guerras, mas o Senhor, Pai, fez eles alcançarem, Pai querido, a promessa, pela fé que eles tiveram em Ti. O Senhor derrubou muralhas, o Senhor fechou a boca de leões, Pai, pela fé, pela confiança que o povo do Senhor, o escolhido do Senhor teve. Que nós possamos ser esse povo escolhido, que nós possamos ser esse povo, Pai querido, que venha Te agradar, que nós possamos ser esse povo, Pai querido, que não venhamos olhar para as lutas, mas olhar para o Senhor, que a gente não venha olhar dificuldades, nem dar ouvidos, Pai querido, ao lobo que vem com uma voz estranha, dizendo que não vamos conseguir, que não vamos avançar, que não vamos prosperar, mas que nós possamos dar ouvido à Tua voz, porque a Tua palavra diz que a ovelha ela conhece a voz do seu pastor. Nos dá intimidade contigo, Pai, dia após dia. Nos ajuda, Pai querido, a estarmos ligados no trono da Tua graça. Nos encha, Pai querido, de sede e fome da Tua palavra, para que possamos, Pai querido, entender o Teu querer e a Tua vontade. Precisamos meditar nessa palavra dia e noite. E eu te peço, Pai amado, em nome do Seu Filho Jesus Cristo,
nos revela cada segredo da tua palavra, cada vírgula, cada acento, cada frase, cada letra, em nome de Jesus, Pai querido, cada ponto, Pai, em nome de Jesus, que possamos entender a tua palavra por inteiro e que possamos viver, praticar essa fé, que a nossa vida venha a ser notória, Pai, essa fé, que na nossa vida nós possamos transmitir paz, né, para as pessoas que andam tão desesperadas através da nossa fé, a gente possa alcançar essas vidas. Que a gente possa, Pai querido, estar influenciando e deixando esse legado, alcançando vidas, transmitindo, Pai, essa fé que temos em Ti, que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Nós oramos e te agradecemos, abençoamos, Pai, cada casa, cada lar, cada família. Nós abençoamos em nome de Jesus com toda sorte de bênção. Toma esse domingo nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos, Pai querido, cada filho, cada filha, cada um que foi trabalhar, cada um que está em casa ouvindo a palavra, cada um que vai ouvir depois. Cobre com teu sangue. Aumenta a fé do teu povo. Que possamos ter essa fé, Pai, uma fé com sabedoria, uma fé com a certeza, com prudência, sim, Pai querido, não acharmos, não vivermos na ignorância, mas andarmos em fé, na confiança contigo. Nós oramos e abençoamos, Pai, a tua casa, a tua família, Pai, a família metodista e cada um que tem nos ouvido, Pai querido, mesmo não sendo metodista, mesmo não sendo cristã ou cristão, que o Senhor venha estar alcançando nessa manhã com essa fé. Dá fome e sede de ti, Pai. Dá vontade de ler a tua palavra, de se alimentar, Pai querido, a fé nessa palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma tarde abençoada. À noite temos culto, né? Que o Senhor venha estar abençoando. Amanhã também temos live com mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Esperamos por vocês, tá bom? Um beijo. Paz. Deus abençoe.